Bom, eu já falei também mais cedo algumas coisas, então eu vou me cingir a dois pontos mais importantes. O primeiro deles é o que ia um pouco a preocupação do IBCCRIM e também a preocupação dos advogados, sobretudo os advogados criminais, né, que têm uma enorme preocupação com esse processo de criminalização. Tudo vira crime. Quando tudo vira crime, já dizia Durkheim, quando ele trata da anomia, é porque nada é crime, né? Então esse é um problema. Essa questão das criminalizações daquilo que, no Poder Judiciário e também nas relações do jurisdicionado, na relação dos cidadãos, em relação aos agentes públicos, né, que estão ali prestando serviço público, em todas as áreas, que deveria ser pautado pela ética, elegância. Eu, por exemplo, nas minhas audiências, nunca tive um problema fazer uma audiência com a doutora Ana Paula ou com outros juízes da Justiça Federal, aqui mesmo no Tribunal de Justiça. Ou seja, aquilo que é um padrão ético e que talvez possa acontecer de ser desvirtuado no sistema de justiça ou mesmo numa delegacia, acaba virando um caso de polícia ou de criminalização. Então, eu lamento que precisemos, ou lamento que nós tenhamos chegado a um ponto em que tem uma lei de abuso de autoridade, talvez que esteja mais específica em relação a essa questão toda de tratativas no sistema judicial, no sistema de polícia e em todas as outras, que fala, por exemplo, tratamento em hospital público, ou mesmo numa escola, enfim, ali nós sempre teremos esse problema. Esse é um ponto muito importante e eu gostaria muito que nós não tivéssemos leis como a de desacato, ou mesmo leis de abuso de autoridade, mas, e antes de eu encerrar, só falando dos últimos tipos, eu queria trazer aqui, a gente fala muito das discussões, e eu tinha falado com o doutor Abel, ele falou, discutindo no mundo inteiro. No direito comparado, vocês vão ver que, e aí eu trouxe tão somente dois mais importantes, porque na França e Alemanha, que são tipos penais muito abertos, e não está descendo exatamente como a gente tem aqui. Vejam vocês que no Código Penal francês, e daí eu concordo com as críticas de que talvez uma lei especial fora do Código seja complicado, nós temos tipos penais que poderiam tranquilamente responder, né, como o Código Penal francês tem, né, tipos penais dentro do Código que respondem a essa questão do abuso de autoridade. Então, no livro 4, né, do Código Penal, trata dos crimes e delitos contra a nação, o Estado e a paz pública. Título 3, o abuso de autoridade é considerado como crime contra a autoridade do Estado, porque eles consideram que praticar um abuso de autoridade é um atentado à própria legitimidade do Estado. Isso atinge a legitimidade do Estado. E os crimes de administração pública cometidos por pessoas exercendo função pública contra, e aí são vários tipos, mas, por exemplo, o mais importante deles são os atingimentos à liberdade individual, e o tipo é muito aberto. Diz o seguinte, uma tradução aqui, vamos fazer na hora, é criminalizado o fato de uma pessoa depositária ou com atribuição de autoridade pública ou encarregada de uma missão de serviço público que, agindo no exercício ou por ocasião do exercício de suas funções ou de sua missão, ordena ou atua arbitrariamente em ato atentatório à liberdade individual. Isso é o tipo penal na França. E aí, pena 7 anos de prisão e 100 mil euros de multa. Vejam vocês, nós estamos aqui falando, e eles
E é pouquíssimo aplicado. Por quê? Porque aqui exige o dolo e, efetivamente, há uma, digamos assim, há um entendimento dos advogados, daqueles que estão ali na função pública, de que a forma de atuar no serviço público, e olha que francês é chato pra caramba, hein? É grosso, você vai lá pedir uma informação, só falta jogar pela janela. É uma coisa assim horrorosa. Mas o entendimento do que efetivamente se configure num excesso na atuação pública. E talvez seja isso que... E aí o processo, como disse muito bem o doutor Alexandre, é além do que a lei possa nos dar. A lei não pode nos ensinar isso. A lei não pode nos ensinar a ter um processo civilizatório. A lei não pode nos ensinar a não ser uma mudança radical da cultura para uma cultura democrática. A lei não pode ensinar a um policial que ache correto ingressar à noite numa favela com um mandado de busca e apreensão genérico, isso se ele tiver um mandado de busca e apreensão, ou então que ele recebeu uma denúncia anônima, que ele não recebeu, e entrar na casa de uma pessoa. Isso é cultura, cultura jurídica, cultura democrática. Esse é o grande problema. É de cultura, civilização. Então, acreditar que uma lei, penal ou não, possa nos educar para uma cultura jurídica, democrática, eu tenho um enorme problema em relação a isto. O que não significa dizer que algumas condutas precisem ter um freio, como em tantas outras áreas, né? Quanto tantos outros crimes legislados, né, por nossas casas legislativas. Mas é muito importante, que aqui todo mundo já falou de quase todos os tipos penais. Por exemplo, nós temos, e aí só para encerrar, a questão das prerrogativas, né? A lei de abuso de autoridade acrescenta o 7º-B lá no Estatuto da Advocacia, criminalizando a violação de 4 prerrogativas do advogado, que seriam, só para... seria a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho, bem como seus instrumentos de trabalho e sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, etc. A comunicação entre cliente e advogado, pessoal, reservada, mesmo sem procuração, se eles se acharem presos. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, o advogado quando preso em flagrante, e a questão do recolhimento em sala de Estado Maior, em prisão não definitiva. Mas, sobretudo, as 2 questões que tocam diretamente o afazer do advogado, que é ter o contato pessoal reservado com seu cliente, não importa que crime esse seu cliente tenha cometido, e não ter o seu escritório violado. É lógico que isso não vai dizer, não, nunca mais vai poder entrar em escritório de advocacia. O próprio estatuto permite, desde que comunicado à ordem dos advogados, olha, haverá sigiloso, para que não haja problemas na medida, né? Na eficácia da medida, comunica-se à ordem dos advogados e, eventualmente, uma busca e apreensão no escritório de advocacia é acompanhado por um representante da ordem dos advogados. Tá? Minimamente. Então, vejam vocês, a lei pretende, pelo menos no seu atuar, dar um freio. Se esse freio vem pela criminalização, volto a dizer, tenho dúvidas se funciona. Mas uma coisa já funcionou. Estamos debatendo, pelo menos desde 1965, estamos debatendo o fato de que existe abuso de autoridade nesse país. Estamos debatendo aqui de forma muito clara e com respeito às diferentes correntes a questão do abuso de autoridade, com respeito integral aos diferentes afazeres. Eu costumo dizer que a minha posição de advogada há uma vantagem em cima dos outros operadores do direito, porque o advogado normalmente começa lá na ponta, no fato e na polícia, e vai até o STF, se for o caso. Então, o advogado, em geral, ele tem uma visão mais completa e mais ampla
dos diferentes fatos que podem acontecer ao longo de um fato criminoso até a decisão final. Isso é uma vantagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente também enxerga coisas que talvez o Ministério Público de primeiro grau não enxergue, né? E aí, só para encerrar, o que a lei também trouxe foi, por exemplo, dirigida aos julgadores, sobretudo órgão colegiado, essa questão do tempo. O artigo, um dos últimos artigos, se eu não me engano, é o 34, ele fala que se injustificadamente o julgador que pedir vista injustificadamente demorar a dar a sua visão, no... Ai, cadê meu artigo? Eu estou no 16 aqui. 37, isso mesmo. Ai, eu estou sem ele aqui, eu estou na antiga. Ai, deixa eu ler. Obrigada. Demorar demasiado injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de... Aí tem que ter o intuito, dolo específico, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Né? Crime de penal pode ser ofensivo. Mas vejam vocês, também há um direcionamento, e eles falam normalmente que os advogados gostam da prescrição. Eu devo confessar que eu tenho pelo menos há uns 5 anos que não tem uma prescrição no meu escritório. Normalmente, o judiciário penal tem sido bem célere nas suas decisões. Mas chega nos tribunais superiores, não é. Não é. Então, tenta-se resolver um problema de celeridade e prescrição que não está na mão dos que atuam abaixo do segundo grau e a primeira instância, mas que está onde? Lá em Brasília, nos tribunais superiores. E aí tenta se resolver como? Dizendo que o Ministério Público tem está praticando abuso de autoridade, que o juiz procrastinou alguma coisa, quando, na verdade, muito da demora está justamente na longa tramitação, e a duração razoável do processo é um direito constitucionalmente estabelecido, e que a gente fica ali meio perdido. Os advogados têm não sei quantos recursos. Eu não conheço, uma vez eu vi na rede social, os advogados criminais têm 50 recursos. Eu falei, ai meu Deus do céu, preciso saber quais são os outros, porque eu só conheço alguns poucos. Mas vejam vocês, então a lei de abuso de autoridade, ela também veio com essa ideia, né, de dar um aviso de que, olha só, tem limite. Mas voltando, e para encerrar, o contexto que nós falamos disso é uma sociedade autoritária. O contexto que nós falamos da lei de abuso de autoridade é, como eu falei de manhã, uma sociedade ainda com imaginário escravocrata, que ainda imagina que certas pessoas não podem estar em certos lugares, seja de mando, seja não de mando, seja nas universidades, seja nos lugares que elas têm que estar, na advocacia. Enfim, nós temos ainda essa mentalidade. Então, mesmo que a lei não tenha todo o efeito que a gente quer, que eu acredito que não terá, porque ninguém educa ninguém para civilidade, ninguém gera gentileza com lei penal, né? É gentileza que gera gentileza. Mas, mesmo assim, ela já fez um grande bem, que é o debate. O debate civilizado, o debate em que as posições são colocadas dogmaticamente, cada um... Eu mudei de ideia em algumas coisas, por exemplo, aqui, ouvindo o debate. Eu percebi algumas coisas que estavam muito cristalizadas, que eu falei, não, realmente, aqui eu vou rever essa posição, eu vou reestudar para ver se efetivamente é isso ou não. Enfim, esse que deveria ser o locus, né, da nossa racionalidade jurídica, política, até mesmo emocional, né, do lado esquerdo do nosso coração e do lado direito, né, Platão já falava dos cavalos brancos e dos cavalos negros, né, nós temos o lado da racionalidade, da irracionalidade, na verdade, e da paixão. Esses dois têm que estar juntos. Nós não podemos trabalhar um sem o outro. Ou seja, nós temos que trabalhar em conjunto ideias diferentes, sem nos recusarmos ao debate, porque só o debate vai nos levar à frente, e talvez só o debate vai nos levar num processo
civilizatório, ético, democrático, em que as relações se tornem menos conflituosas. Eu nunca diria, porque não existe sociedade sem conflitos, mas que os conflitos sejam debatidos e resolvidos de uma forma democrática, e não com violência, seja ela violência jurídica, política, ou a violência física que a gente tem assistido. Muito obrigada.